a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Levante a sua mão direita ao céu, diga: Senhor, fala comigo nesta noite, em nome de Jesus, amém. Deus vai falar com você. E qual é o tema da mensagem desta noite, André? O tema da mensagem é: seja feita a tua vontade. Repita. Seja feita a tua vontade. Mais uma vez. Seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Seja feita a tua vontade. O texto que eu quero usar de base para esta mensagem se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 27, versículo 6, onde o escritor fala sobre o rei Jotão. Diz assim o texto bíblico: Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente, segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Vou ler de novo, isso aqui já é uma mensagem completa. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente, segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Agora vocês todos leem, por favor. 1, 2, 3. Aleluia. Se assenta na presença do Senhor, por favor. Abra o teu coração. Procure ouvir Deus nesta boa mensagem que eu vou pregar com a ajuda do Espírito Santo. O texto que acabamos de ler fala sobre o rei Jotão. E o texto e a história de Jotão nos diz que foi um homem que viveu de acordo com a vontade de Deus. Quem foi Jotão? Jotão foi um rei, e ele era filho do rei Uzias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Também foi um homem que cuidou do templo do Senhor, das coisas de Deus. Eu acho que ele acabou falhando dentro do contexto de levar o povo de Deus a abandonar a idolatria. Mas no resto, Jotão foi um grande homem de Deus, e a Bíblia nos diz que ele também se desviou do mal, e ele não cometeu o mesmo erro, por exemplo, que cometeu o pai dele, o rei Uzias, que este entrou no templo para queimar incenso, e não era direito dele fazer isso. Por causa disso, trouxe sobre si uma lepra e sofreu muito. Mas esse rei, o rei Jotão, também aprendeu com os erros do pai e não os cometeu. Mas, segundo o texto que lemos, o motivo que fez com que Jotão se tornasse cada vez mais poderoso, ou fosse abençoado por Deus, foi o fato de Jotão ter andado segundo a vontade do Senhor. E aqui já é uma mensagem que deveria fazer muitos de nós mudar as suas atitudes, seu comportamento, porque tem muita gente que está na igreja, mas não anda segundo a vontade do Senhor. Tem muitas pessoas que não perdem um culto de domingo, ouvem a palavra, mas não andam segundo a vontade do Senhor. Mas a Bíblia diz que esse homem foi diferente, e a Bíblia está sinalizando. Vamos voltar ao texto inicial, 2 Crônicas 27, versículo 6. Jotão, preste atenção nesse texto, tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente, segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Aleluia! E esse
pequeno versículo tem 4 princípios, tem 4 verdades que nós precisamos observar. A primeira é que Jotão andava segundo a vontade do Senhor. Repita, diga, Jotão andava segundo a vontade do Senhor. E eis o primeiro ponto aqui. O melhor que um homem, o melhor que uma mulher pode fazer é andar segundo a vontade do Senhor. A melhor maneira de alguém agradar a Deus é andar segundo a vontade do Senhor. Sabe, às vezes nós queremos inventar um caminho novo, queremos e perguntamos, como é que eu posso agradar a Deus? E a resposta é, ande segundo a vontade do Senhor. Se você andar segundo a vontade do Senhor, você irá bem em todas as áreas da sua vida. Se você andar segundo a vontade do Senhor, você terá providência celestial. Se você andar segundo a vontade do Senhor, você estará seguro. Se você andar segundo a vontade do Senhor, Deus te exaltará. Se você andar segundo a vontade do Senhor, seus filhos serão abençoados. Se você andar segundo a vontade do Senhor, o inimigo não te abaterá. Se você andar segundo a vontade do Senhor, haverá direção para a sua vida. Se você andar segundo a vontade do Senhor, Deus ouvirá todas as suas orações. Se você andar segundo a vontade do Senhor, você viverá sem dúvida uma vida para a glória de Deus Todo-Poderoso. E é por isso que Jesus Cristo nos ensinou a orar assim, no capítulo 6 de Mateus, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Olha como é que nós devemos orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou esteja sendo feita a sua vontade na terra, como a sua vontade é feita no céu. E por que devemos orar assim? Porque no céu a vontade de Deus é feita e o céu é perfeito. Diga, onde a vontade de Deus é feita, a perfeição. Aleluia. O céu é perfeito. O céu tem uma alegria eterna. No céu não tem morte, no céu não tem tristeza, no céu não tem dor, no céu habita a justiça. No céu não há escassez, no céu não há doença, no céu não há desordem, no céu há segurança, no céu há conforto, no céu há paz, porque no céu a vontade de Deus é feita. Por isso que Jesus nos ordenou orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Paulo, falando a respeito da vontade de Deus, ele disse que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita, mas a vontade de Deus traz muitos benefícios. Então a primeira coisa que aprendemos com o texto de Jotão é que nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. Jotão andou segundo a vontade de Deus, amém? Mas segundo ponto aqui, a Bíblia não diz que Jotão andava segundo a vontade do Senhor. Coloque o texto: mas ele andava firmemente segundo a vontade do Senhor. Então aprendamos com Jotão: andemos na vontade de Deus, mas segundo, andemos firmemente na vontade do Senhor. O que é andar firmemente, André? É permanecer até o fim, é não se desviar,
é não ser tentado pisar fora da vontade dEle, é caminhar sem duvidar, firmemente. Encontrou a vontade, encontrou o caminho, então ande. Foi o que Jotão fez, ele andou firmemente. Tem gente que anda, mas não anda firmemente, mas Jotão andava. Aleluia. Deus falando com Abraão no capítulo 17, versículo 1 do seu livro, diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu. Com quantos anos ele estava? 99. Ô Senhor, mas já estou velhinho. Mas é para continuar na minha vontade. Foi isso que o Senhor disse. Estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro, seja inteiro, seja pleno. Não ande mais ou menos na minha vontade, mas ande perfeitamente. E o que acontecerá? Versículo 2: estabelecerei então a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Ah, se você vai andar de maneira íntegra na minha presença, se você vai andar de maneira íntegra na minha vontade, eu vou multiplicar a sua descendência. Diga aleluia. Quando Deus chamou Josué, está lá no capítulo 1 do seu livro, olha o que ele disse para Josué, versículo 7: somente Josué, seja forte e muito corajoso. Agora veja só, tenha o cuidado de obedecer a alguma das minhas leis. Não é, né? Toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, Deus falava por Moisés com ele. Deus está falando com o pastor André cada domingo com você. Então você preste atenção para que você obedeça toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E quando Deus fala, é uma ordem, não é uma sugestão. Deus ordenou pelo ministério de Moisés a ele: não se desvie desta lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia. Então você ande na minha vontade firmemente, sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda. Para quê? Oh, aleluia, para que você seja o quê? Bem-sucedido por onde quer que andar. Quem está na vontade de Deus será bem-sucedido aonde quer que ande. Posso ouvir um aleluia? Então, primeiro, Jotão andou na presença de Deus. Segundo, ele andou firmemente. Mas tem mais uma revelação nesse versículo, voltemos a ele. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. O que a Bíblia está dizendo? Que Jotão fez do Senhor o seu Deus. Tem gente que tem o Senhor como alguém para os momentos de crise. Tem gente que tem o Senhor para orar quando as coisas ficam difíceis, mas tem gente que tem o Senhor como seu Deus. Ele é o meu Deus, e eu ando de acordo com a vontade dele, porque ele é o meu Deus. Eu obedeço tudo o que ele fala, porque ele é o meu Deus. Eu adoro ele na bonança ou na dificuldade, na alegria ou na tristeza, porque ele é o meu Deus. Eu não abandono ele, eu não desisto dele, porque ele é o meu Deus. Jotão andou na vontade do Senhor, seu Deus. E aqui a revelação: quem anda segundo a vontade do Senhor, colocou ele como seu Deus.
Mas aquele que não anda segundo a vontade do Senhor, não tem o Senhor como seu Deus. E se eu não tenho o Senhor como meu Deus, eu não posso ter expectativas positivas a respeito daquilo que Ele vai fazer comigo. Em Jeremias, capítulo 7, versículo 23, veja só o que disse o Senhor. Jeremias 7, 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Quando? Quando você dar ouvidos à minha voz. Você será a minha propriedade particular. Você será o meu povo. Quando? Quando você dar ouvidos à minha voz. E continua o Senhor: e andai em alguns dos meus caminhos. Não, andai em todo o caminho que eu vos mandar. Para quê? Para que vos vá bem. Você percebeu algo no texto de Abraão, de Josué e agora no texto de Jeremias? Que Deus está querendo que você vá bem? Ele falou a respeito de Abraão: você vai andar na minha presença, na minha vontade, e eu multiplicarei a sua descendência. Ele falou para Josué: Josué, você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, e eu farei você bem sucedido em todo o seu caminho. Agora ele está falando através de Jeremias: você obedece todo o caminho, você anda em todo o caminho, não em alguns caminhos, porque às vezes nós somos seletivos, a gente quer andar no caminho que nos agrada, mas nós precisamos andar em todo o caminho, todo o caminho. E aí sabe o que vai acontecer? Você irá bem, você vai ser bem sucedido, a tua descendência se multiplicará, a bênção do Senhor estará sobre você. Quem está comigo, diga amém. Então Jotão andou no caminho do Senhor. Segundo, Jotão andou firmemente. Terceiro, Jotão então colocou o Senhor como seu Deus. E agora o último ponto do texto de Jotão. Voltemos de novo ao texto inicial. Jotão tornou-se o quê? Cada vez mais poderoso. André, se isso aqui está no início do versículo, por que você deixou por último? Porque isso aqui é consequência. Ficar mais poderoso é consequência. Consequência do quê? De andar na presença do Senhor, de ser firme quanto à vontade do Senhor e colocar o Senhor como seu Deus. Então a Bíblia diz que ele se tornou cada vez mais poderoso. Escute o que eu vou lhe dizer: ele se tornou cada vez mais poderoso. Quando eu estava lendo isso, sabe o que o Espírito Santo colocou na minha mente? Como uma escada com degraus, cada vez mais poderoso. Cada um de nós temos diante de nós uma escada que nós devemos subir. E essa escada, Deus quer nos levar até o topo dela. Agora aprenda algo se você não sabe: cada degrau dessa escada dependerá de uma decisão certa. Vou repetir: cada degrau dessa escada dependerá de uma decisão certa. Todo lugar que você chegar no decorrer da sua caminhada, você terá sempre uma bifurcação. Você pode ir para a esquerda ou você pode ir para a direita. Você pode se inclinar para as suas necessidades e desejo da carne, ou você pode se inclinar para a vontade de Deus. E quando você se inclina para a vontade de Deus, sabe o que acontece? Você subiu um degrau. Mas amanhã você vai ter que tomar uma decisão de novo.
E você pode sim andar como o mundo anda, você pode andar como todos lá fora estão andando, ou você pode simplesmente dizer: eu vou andar na vontade de Deus, eu vou ser firme sobre tudo aquilo que Deus já me revelou, eu não vou recuar, eu não vou retroceder, eu não vou me dobrar, eu me manterei íntegro. Então sabe o que acontece? Você decide pela vontade de Deus. E quando você decide pela vontade de Deus, você subiu outro degrau. E aí talvez alguém está aqui e está dizendo: André, eu estou lá no térreo ainda, eu não subi nenhum degrau ainda. É sinal que você não aprendeu a andar segundo a vontade de Deus, porque Jotão, ele foi, conforme o texto, tornando-se cada vez mais poderoso, cada vez ele foi crescendo. Por quê? Porque ele estava andando firmemente, e quando a Bíblia diz de andar, está falando sobre o curso da vida. A vida é uma caminhada, e em cada esquina você pode escolher o seu próprio caminho, ou você pode andar segundo a vontade de Deus. Deus está à procura de gente que não se desvia no meio da caminhada. Deus está à procura de gente que é firme, que é determinado e que anda incessantemente, firmemente, fielmente, segundo a vontade de Deus. Então vamos lá, o que aconteceu com ele? Ele andou na presença de Deus, ele andou firmemente, ele colocou o Senhor como Deus, e Deus foi fazendo dele um homem cada vez mais poderoso. Escuta o que eu vou te falar: Deus não dá autoridade e poder para quem não anda segundo a vontade dele. Vou repetir: Deus não dá autoridade e poder para quem não anda segundo a vontade dele. Deixa eu usar um ditado popular para você entender mais facilmente o que eu estou lhe dizendo. Deus não dá asa para cobra. Deus não dá asa para cobra. O que você está dizendo, André? Eu estou dizendo que Deus me testa no pouco, para saber se pode me colocar pelo muito. Eu estou dizendo que Deus me testa embaixo, para saber se pode me colocar em cima. Quem está comigo, diga amém. Porque quem não consegue obedecer em coisas pequenas, obedecerá nas grandes? Não obedecerá. Então aprendamos com Jotão, olhemos para Jotão hoje e entendamos que se nós queremos crescer na presença de Deus, vamos ter que às vezes tomar decisões duras. Mas se é dura e é a vontade de Deus, tome essa decisão. Não seja um covarde, faça o que tem que ser feito. Haja da maneira que Deus quer que você haja, e o Senhor te recompensará. E quando Ele vê que você está firmemente na vontade dEle, Ele encontrou alguém que deva a Ele exaltar. Diga aleluia. Muito bem, então nós vamos agora para o final desta mensagem, e eu quero colocar aqui 3 atitudes, diga 3 atitudes, que nós devemos ter a respeito da vontade de Deus. Repita: 3 atitudes, repita, que nós devemos ter a respeito da vontade de Deus. Primeiro, você entendeu tudo sobre a vontade, mas agora vamos lá, 3 atitudes. Primeiro, nós precisamos buscar a vontade de Deus. Repita. Isso, nós devemos buscar a vontade de Deus, sempre, sempre, sempre. A cada instante, a cada momento. Qual é a vontade de Deus para isso? Qual a vontade de Deus para o meu negócio? Qual a vontade de Deus para a minha família? Qual a vontade de Deus para esta igreja? Qual a vontade de Deus para esta cidade? Qual a vontade de Deus para o meu casamento? E quando nós encontrarmos a vontade de Deus, nós precisamos segui-la. Aleluia, diga glória a Deus. Um crente maduro não estabelece projetos e depois busca a vontade de Deus. Um crente maduro busca a vontade de Deus e depois, em cima dela, ele estabelece projetos.
Vou repetir, um crente maduro não estabelece projetos e depois busca a vontade de Deus. Um crente maduro busca a vontade de Deus e depois estabelece os projetos. Se assim ele fizer, ele está estabelecendo os projetos dele sobre a rocha. Se assim ele fizer, esse projeto já começou dando certo. Por quê? Porque começou segundo a vontade do Senhor. Diga aleluia. Jesus Cristo disse que um homem prudente construiu uma casa sobre a rocha, e veio o vento, e veio a chuva, e veio os rios, e bateram contra ela, mas ela não caiu, porque foi edificada na rocha. A rocha é Cristo, e quando você vai buscar a vontade de Deus, você está estabelecendo os seus projetos, a sua família, a sua empresa, o seu ministério, a sua igreja, na vontade de Deus. E se é na vontade de Deus, ela não vai cair. Já deu certo no nome de Jesus. Diga amém. Tem uma passagem bíblica que revela algo muito precioso que havia em Davi. Davi não era um homem perfeito, mas Davi era um homem que buscava andar no centro da vontade de Deus. Melhor, ele tinha prazer em andar na vontade de Deus. Daqui a pouco eu vejo um versículo sobre isso, mas antes eu queria falar de um acontecimento. Lá no livro de 1 Samuel, eu acho que eu não me preparei para isso, mas talvez o endereço esteja certo, capítulo 30, nós vemos a história de Davi e a batalha de Ziclague. Ziclague era uma cidade onde Davi morava com seus homens e com todas as suas mulheres. Davi foi para a guerra e nesse tempo ele foi lutar em favor dos filisteus. Não ia dar certo isso, né? Davi matava os filisteus, agora vai lutar em favor dos filisteus. Não deu certo, acabou não lutando, voltou para casa. Quando ele chegou em casa, ele encontrou a cidade toda queimada. As mulheres e os filhos foram levados como prisioneiros. A Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais lágrimas para chorar. Os homens que estavam com ele se angustiaram e queriam até apedrejar Davi. Davi estava triste, Davi estava amargurado, mas Davi não deixou ser pressionado por aquela situação para agir. Por incrível que pareça, Davi parou tudo e foi buscar o Senhor. Talvez se fosse eu ou você, sairíamos desesperados por aí, correndo atrás da nossa família. Davi não. Davi amava andar no centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz que Davi chamou o sacerdote e disse: me traga um éfode. Um éfode era uma roupa sacerdotal. E aqui uma tipificação que você precisa se preparar e buscar a vontade do Senhor. Vai consagrar, vai jejuar, vai perguntar para Deus qual é a vontade dele. Davi se consagrou, botou a roupa sacerdotal, e a Bíblia diz que ele consultou ao Senhor, e ele perguntou: Senhor, devo perseguir essa tropa? Que tropa? O que ele está perguntando? Ele está falando do exército que levou a família dele. Ele está falando do exército que roubou os filhos e a esposa dele. Ah, mas Davi, você tem que agir correndo. Sim, eu tenho vontade de agir correndo, mas antes de agir correndo, eu vou consultar o Senhor meu Deus. Amém? E Davi foi consultar o Senhor. Aleluia. Algumas pessoas chegam para mim: pastor, eu estou indo lá para o Azaquistão. Eu estou indo lá para o Paquistão, eu estou indo lá para o Iraque, ora para Deus me abençoar. Falei: mas tem direção de Deus nisso? Não, mas eu acho que lá vai dar certo. Já deu errado. Já deu errado, porque você não sabe se é a vontade do Senhor, e a Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Você está agindo de acordo com sua própria cabeça. Olha o que Davi fez. Davi parou, consultou o Senhor e disse: Senhor, devo eu perseguir essa tropa? O Senhor disse: deve, persegue. Mas Davi não se contentou não, falou: eu quero saber direito a sua vontade. Me diga uma coisa, eu vou alcançar essa tropa? O Senhor disse: você vai, e você vai reconquistar tudo que você perdeu.
Aí Davi, opa, prepara o cavalo que nós estamos indo agora. Agora eu entendi a vontade de Deus. E ele vai atrás, e a Bíblia diz que ele resgata a família dele, resgata as mulheres dos seus homens, resgatou tudo e nada perdeu. Por quê? Porque ele estava na vontade do Senhor. Alguém está comigo aí? Diga aleluia. Então a primeira coisa, aqui são 3 pontos, já vamos terminar. Primeira coisa, nós precisamos buscar a vontade do Senhor, antes de qualquer coisa. Segundo, nós precisamos, após buscar a vontade do Senhor, nós precisamos aceitar a vontade do Senhor. Porque tem muita gente que sabe a vontade do Senhor, mas não aceita. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado agora não. Você conhece alguém assim? Que sabe a vontade do Senhor, mas não aceita a vontade do Senhor? E não aceita por quê? Não aceita porque não sou capaz. Não aceita porque está muito difícil. Não aceita porque por causa do meu cônjuge. Não aceita porque por causa do pastor. Não aceita porque... Para de dar desculpa. Aceite a vontade do Senhor. Não lute com isso. Não faça como Paulo, que está dando murro na ponta de faca. Jesus cruzou o caminho dele e disse: Saulo, difícil é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Até quando você vai querer lutar contra a minha vontade? Aleluia. É necessário aceitar. Olha aqui, eu acabei de falar de Davi. Veja o que disse Davi no Salmo 40, versículo 8: deleito-me em fazer a tua vontade. Tenho prazer de fazer a tua vontade, ó Deus meu. Porque tu és o meu Deus, eu quero te obedecer. Porque tu és o meu Deus, eu quero fazer a sua vontade. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então eu pego a vontade dele e eu coloco dentro do meu coração. A vontade do Senhor agora é a minha vontade. Oh, aleluia! Deus está procurando aqui, Deus está procurando em casa alguém que toma a vontade dele e estabelece como a sua vontade. Porque a vontade do Senhor agora é a minha vontade. Oh, aleluia! Diga glória a Deus. Ah, mas às vezes é tão difícil, André, a gente cumprir a vontade de Deus. Mas Ele nunca disse que seria fácil. Ele garantiu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E isso Ele afirmou, mas Ele não afirmou que seria fácil. Não será fácil, mas o Senhor nos ajudará. E Ele está à procura aqui entre nós, pessoas que vão aceitar, tomar para si a vontade dEle. André, por que é tão difícil nós cumprirmos ou obedecermos à vontade de Deus? Eu te explico. Por causa da sua carne, por causa da sua alma, você vai lutar contra isso. Há uma explicação claríssima a respeito disso que eu estou falando com vocês, na própria vida de Jesus Cristo no jardim do Getsêmani. No jardim do Getsêmani, Jesus Cristo estava alguns instantes antes de ser preso e depois seria crucificado. E aquilo ali, preste atenção nisso, não era uma novidade para Jesus, porque Jesus sabia que ele seria morto, que ele seria traído, que ele seria crucificado. Por quê? Porque Jesus Cristo era e vivia em comunhão com o Pai. Ele era um homem de oração. Todo aquele que vive em comunhão com o Pai sabe a vontade do Pai. Parece lógico isso para você? Parece lógico isso para você? Quando lá na Santa Ceia, Jesus Cristo disse: aquele que vai me trair é aquele que come comigo o bocado. Pedro perguntou para quem? Para João. João, que botava a cabecinha aqui, ó, no peito de Jesus.
e disse: João, pergunta para ele quem é. Quem está pertinho de Jesus sabe coisa que quem está longe não sabe. Quem vive em oração, em comunhão, quem está aqui toda quarta-feira com o pastor André, 6 horas da manhã orando, sabe coisas que os demais não sabem. Então Jesus sabia a vontade do Pai. Ele sabia o que tinha que fazer. Mas lá no Getsemane, ele enfrentou 2 batalhas. A primeira dele contra a sua alma, intelecto, sentimentos, pensamentos. A segunda batalha contra o seu próprio corpo. Vamos ver isso? Mateus 26, 36. Olha o que diz aqui. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou o quê? A entristecer-se e a angustiar-se muito. Veja bem aqui, estou falando de Jesus. Ele sabe qual é a vontade de Deus, ele tem que morrer na cruz, ele sabe qual é o caminho que ele tem que seguir, mas agora a tua alma ou a sua alma começa a gritar, ele começa a se angustiar. Olha só o que diz no versículo posterior: então lhes disse, a minha o quê? Alma, não o meu espírito, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então veja bem, esse conflito todos nós enfrentaremos para cumprir a vontade de Deus. A nossa alma gritando, os nossos sentimentos dizendo: não faça, não vá, não adianta. Você lembra o que aconteceu quando você era pequena? Você lembra daquele trauma? Você lembra daquela perda? Você lembra? Ele está lutando contra a alma dele. A minha alma está cheia de tristeza. Agora vamos para Lucas 22, 41, onde o Senhor continua aqui. Presta atenção. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, olha só a oração dele, afasta de mim este cálice. Ou seja, a alma dele pressionou tanto ele, porque agora ele diz: Senhor, se for possível, me permita que eu não morra na cruz. Ou seja, ele sabe que a vontade do Pai é que ele morra na cruz, mas agora ele está tão pressionado que ele quer, entre aspas, sair da vontade de Deus. E por que ele quer? Veja só o que diz aqui no versículo 44, olha só: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Agora é o corpo dele que está sentindo aqui. Isso aqui que acontece é que os vasos sanguíneos dele, por causa da pressão, começou a romper e o sangue começou a escorrer. Isso aqui é uma tipificação. Ele tem um problema com a alma, ele tem um problema com o corpo, ele sabe qual é a vontade de Deus, mas há um conflito. E eu estou explicando tudo isso para falar com alguém que está aqui ou está em casa. Você está num conflito, mas você sabe qual é a vontade de Deus. Eu vou repetir: você está enfrentando um tempo de conflitos, mas você sabe qual é a vontade de Deus. A tua carne está gritando, a tua alma está gritando, mas você sabe qual é a vontade de Deus. Então Jesus vai orar, e ele vai orar aqui no versículo 42: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Agora aqui o Senhor volta para o espírito, aleluia. Ele vence a alma, ele vence a carne, e ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Pai. Eu vou dizer algo para você, meu amigo: nós podemos cumprir a vontade do Pai, se nós formos firmes. Deus está falando com alguém que está aqui: seja firme, cumpra a vontade do Pai, não recue.
Jesus estava indo para a maior dor da vida dele, mas também para a maior vitória de todos os tempos. Eu quero falar uma coisa para você: você vai sobrepujar, você vai passar por cima da tua carne e da tua alma, e você vai chegar lá, e você vai sentar naquela cadeira que Deus tem preparado para você. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele venceu ali no jardim do Getsêmani, atravessou a cruz e sentou à direita do Pai, aonde Ele está, e tem um nome acima de todo o nome. Por quê? Porque ele andou no centro da vontade do Pai. Agora, é lógico que Jesus Cristo tinha uma consciência perfeita a respeito disso. Olha o que ele disse no versículo 41, Mateus 26, 41. Ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele tem a plena consciência. Então vamos aqui terminar. A primeira coisa, 3 atitudes. Primeira atitude, nós precisamos buscar a vontade de Deus. Segunda atitude, nós precisamos aceitar a vontade de Deus, ainda que ela seja dura para nossa carne, para nossa alma, ainda que seja uma atitude que ninguém está tomando. Se Deus revelou-me a vontade dele, eu aceito. Ainda que o final desse caminho seja a cruz, eu aceito. Ainda que os meus amigos vão me abandonar, eu aceito a vontade do Pai, porque eu preciso andar firmemente na vontade dEle. Aleluia. E a terceira e última atitude que nós precisamos tomar: nós devemos lutar para que a vontade de Deus seja feita. Preste atenção, lá no céu a vontade dele já é feita, mas para que a vontade de Deus seja realizada na terra, preciso eu primeiro orar, pedir, buscar, aceitar e estabelecer. Não abrir mão, a vontade dele tem que se cumprir. E é necessário que a crente esteja firme, avançando segundo a vontade de Deus, lutando para que a vontade dele seja feita, perseverando, sem esmurecer, sem negociar, sem cansar. É necessário que o crente esteja convicto dessa batalha que ele está enfrentando. E a batalha é fazer a vontade de Deus se cumprir. Você precisa fazer a vontade de Deus se cumprir na sua família. Qual a vontade de Deus na minha família, André? É salvar toda a sua casa. Você precisa fazer a vontade de Deus se cumprir em Ribeirão Preto, todos nós. Qual é a vontade de Deus? Salvar milhares e milhares e milhares. Nós precisamos ser firmes. A oposição do inferno se levantará, a nossa própria carne se levantará, a nossa alma tentará criar um obstáculo, mas nós precisamos ser firmes. Em 2013, no final do ano de 2013, o Senhor me deu uma palavra. Eu estou com ela até hoje. Quantos anos faz? Vai fazer agora 12 anos, e talvez a gente vá para 13 anos, que o Senhor me deu esta palavra, e eu estou com ela até hoje. Eu nunca abri mão dela. Por quê? Porque a palavra que o Senhor me dá é um contrato feito entre eu e Ele, na pessoa do Espírito Santo. Ah, meu amigo, quando o Senhor te dá uma palavra, Ele revelou a vontade dEle a você. Quando o Senhor te dá uma palavra, você pode ter certeza que Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. A palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus. Então em 2013, Deus me deu uma palavra. André, qual foi o profeta que te entregou? Não, o profeta estava dormindo, foi de madrugada. Não teve profeta não. Estava só eu, a palavra de Deus e o Espírito Santo.
E o Espírito Santo me deu esta palavra, Isaías 42, versículo 4, observem, olha que palavra maravilhosa que Deus me deu. O Senhor falou comigo e esta mensagem saltou aos meus olhos de uma maneira gloriosa aquela madrugada. E Deus disse assim: não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme, até que todos aceitem a minha vontade. A vontade de Deus, preste atenção aqui, ela então deve ser buscada e ela deve ser aceitada por você, mas não espere que todo mundo vá aceitar ela. De início não. Você precisará ser firme até que todos aceitem a vontade do Senhor. Acorda! Há muitas palavras que não se confirmaram na sua vida porque você não foi firme, porque você não entendeu essa verdade. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo não aceitou Moisés, mas depois teve que aceitar. Quando Jesus Cristo veio, os judeus não aceitaram Jesus, mas naquele grande dia eles vão aceitar. Então é necessário uma firmeza daquele que recebeu a palavra, até que todos aceitem a vontade do Senhor. Não se engane contra isso. Se você não for firme, você não vai usufruir da bênção de Deus. Quem está comigo, diga amém. Amém. Olha o que disse aqui em Hebreus, dá um pulinho para trás aí, capítulo 10, versículo 36. Disse assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então é necessário fazer a vontade dEle, é necessário ficar firme na vontade dEle. Aí então a promessa chega, aí então a porta se abre, aí então as pessoas te aceitam, aí então a empresa é estabelecida, aí então a porta agora que estava fechada é escancarada pela boa mão do Senhor. Mas antes é necessário andar na vontade, é necessário ficar firme na vontade. É aí que Deus vai operar. Esse texto, quando Deus falou comigo, ele me trouxe dois pontos de vista interessantes. Deus falou comigo, esse texto, ele traz um conceito imperativo e ele é profético. Primeiro, imperativo. Por que imperativo? Porque é uma ordem. Então, quando Deus te dá uma palavra, Ele te deu uma ordem. Foi uma ordem que Deus me deu. Volte lá para mim em Isaías, por favor, desculpe. Isaías 42, voltamos lá no texto onde nós estávamos. Diz assim: não se cansará, olha a ordem, nem desanimará, olha a ordem, mas ficará firme, uma ordem. Firme até quando? Até que todos aceitem a minha vontade. Você não vai ficar firme até amanhã, até a semana que vem, até a próxima crise, até você receber a primeira bênção, não. É para ficar firme até que todos aceitem a minha vontade. Se você tem convicção que quem falou com você foi Deus, você sabe que todas as coisas têm que se submeter ao poder e ao nome do Senhor. Então, se você sabe isso, você fica firme, esperando o milagre acontecer, esperando a pessoa se curvar, esperando a resposta de Deus, esperando que a situação mude. Então o Senhor me deu a ordem: você não se cansará, você não desanimará. Senhor, mas eu estou tão cansado. Vai cansar outro dia, agora não, agora você vai ficar firme, você não vai se cansar. Ai Senhor, veio aqui o desânimo. Ei André, você esqueceu da palavra que eu te dei? Não é para desanimar, não é para se cansar, é para ficar firme. Então essa palavra ela vem como um conceito imperativo, mas ela não é só imperativa, porque se fosse só imperativa, o peso estaria só sobre mim, estaria só sobre você. Mas Jesus não disse que nós deveríamos tomar o jugo dele, que é leve e suave?
E o que é o jugo? É aquela peça que vai nas costas do boi, mas está sobre 2 bois. O boi da direita sou eu, e o boi de cá é Jesus Cristo. Ele vai dividindo o peso comigo. Então ele não só me dá uma ordem, mas ele me dá uma garantia. Você pode dizer aleluia? A palavra de Deus é uma ordem, mas é uma garantia. Então agora olhe isso como uma profecia, porque você só olha a palavra como uma ordem. Comece a olhar a palavra como uma profecia. A ordem é: não se canse, não desanime, fique firme. A profecia é: eu não vou te deixar cansar, eu não vou te deixar desanimar, eu não vou te deixar fraquejar, eu vou te ajudar. Você não vai se cansar. Senhor, mas eu sempre canso. Mas dessa vez você não vai se cansar. Por quê, André? Porque eu estou te dando a minha palavra. Você não vai se cansar, você não vai desanimar, você não vai fraquejar, você vai ficar firme. Firme até quando, Senhor? Eu te darei condição para você ficar firme até o dia que todos aceitem a minha vontade. E o que devo eu fazer, Senhor? Você deve apenas andar no centro da minha vontade. No centro da minha vontade você será bem sucedido. No centro da minha vontade ninguém vai conseguir ficar de pé diante de você. No centro da minha vontade haverá providência. No centro da minha vontade não vai haver fraqueza, não vai haver desânimo, não vai haver cansaço. Você vai andar como andou Elias, 40 dias e 40 noites, caminhando sem parar, até Horebe, um monte de Deus. Ele não parava, ele estava debaixo de uma palavra de Deus, ele comeu pão, ele bebeu água, e ele está atravessando todos os desertos agora. E alguém diz: Elias, para e pensa, faz 40 dias que você está andando. Mas eu ainda estou disposto, eu não estou cansado, eu não estou desanimado. Por quê? Porque eu tive um encontro com o Senhor me deu uma palavra, Ele me renovou, Ele me deu pão, Ele me deu água, Ele enviou o anjo dEle. Não há motivos para parar, eu vou em frente. Diga aleluia. Então aprenda isso, e nós terminamos aqui. Aprenda isso. Você busca a vontade, você aceita a vontade e você estabelece a vontade. Essa igreja está avançando, sim ou não? Sim. A mão do Senhor está aqui. Mas você tem um pastor que está implantando a vontade do Senhor. Eu sei qual é a vontade dele, eu sei o que ele quer, eu vou fazer minha parte. A vontade dele se estabelecerá. A vontade dele se estabelecerá. Deus rejeitou Saul. Ele era desobediente. Ele estava preocupado com a glória dos homens. Mas ele disse, Salmo 89, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Com ele o meu braço ficará firme. Com ele a minha vontade será feita. Ei, Deus está à procura. Como ele estava à procura e achou Davi, Deus está procurando homens e mulheres que a vontade dele seja estabelecida. Não, aí você diz: André, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não posso. Não diga isso, diga: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é na minha força, não é na minha força, é na minha decisão. Não é no meu poder, é na minha firmeza. Oh, radá, sori, deai. É assim que nós vamos romper, é com firmeza, é pisando na terra.
É declarando para o inferno ouvir: esta é a vontade do meu Deus e eu não vou recuar, essa vitória já é minha, porque esta é a vontade do Senhor, eu ando na vontade dEle e esta vontade será estabelecida. Deus está à procura de alguém que estabelece a vontade dEle na terra. Deus está à procura de alguém lá na tua casa que vai estabelecer a vontade dEle na sua família. André, quem sou eu? Diga ao fraco: eu sou forte. Não é uma mentira não. Você está falando do poder de Deus agindo na tua vida. Diga ao fraco: eu sou forte. Eu sou forte no Senhor, eu me fortaleço no Senhor, eu me levanto no Senhor, eu ataco no Senhor, eu estabeleço a vontade dEle, no poder dEle. Se levanta e assuma a responsabilidade de quem conhece a vontade do Senhor. Isso é importante. Se levanta e assuma a responsabilidade de quem conhece a vontade do Senhor. Se levanta e assuma a responsabilidade de quem conhece a vontade do Senhor. Ei, escute-me, você não descobriu a vontade do Senhor porque você é inteligente. Deus confiou a você a vontade dEle. Eu acho que você não entende o que eu estou falando. Deus confiou a você. Deus confiou a você. Deus confia que você vai estar firme. Deus confia que você não vai retroceder. Deus confia que você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Deus confia que você permanecerá íntegro, estabelecendo a vontade dEle, dia após dia. Josué se levantou no meio do arraial e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou estabelecer a vontade do Senhor lá na minha casa. Não preciso que a minha esposa, que os meus filhos concordem, porque eu sei a vontade dEle. Ele me confiou esse entendimento, eu vou cumpri-la. Tem algum valente aí hoje? Tem alguém aí que já sabe a vontade de Deus? Tem alguém aí que vai se levantar e vai dizer: a vontade de Deus vai se cumprir em Ribeirão, a vontade de Deus vai se cumprir na minha casa, a vontade de Deus vai se cumprir na minha empresa, a vontade de Deus vai se cumprir nessa igreja. Fique de pé no teu lugar. 2 versículos, 3 versículos para a gente terminar. Vamos agora ler Jotão de novo. Agora vai fazer mais sentido o texto de Jotão para você. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Vamos trocar o nome do Jotão? Vamos colocar a gente nesse negócio aí? Então cada um vai trocar ali o nome. Eu vou falar ali, André tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Aí você vai dizer: o Alejandro se tornou cada vez subindo degrau por degrau na vontade, cada vez mais poderoso, pois andava firmemente, aleluia, segundo a vontade do Senhor, o seu Deus.
Aleluia, diga glória a Deus. A Daniele vai dizer, a Daniele tornou-se cada vez mais poderosa. Amém? Você vai trocar o teu nome aí, vamos dizer? 1, 2, 3. André tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Vamos aproveitar e profetizar. Você vai colocar alguém da tua família aí nesse texto. Você vai colocar alguém da sua família aí. Por quê? Porque você já entendeu a vontade de Deus. E você vai sair daqui decidido. A vontade de Deus vai se realizar. Deus falou, Deus revelou, Deus confiou em você esta informação preciosa. Talvez alguém está aqui e Deus mandou lhe dizer algo. Quando o seu filho nasceu, você olhou para esse menino e você viu ali um médico. Ou você olhou para esse menino, você viu ali um advogado. Você olhou para esse menino, você viu ali um juiz. Só que os tempos passaram e esse menino se perverteu. E aí Jesus lhe diz hoje: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então você vai colocar o nome dele ali, ó. Talvez o seu filho chame Marcos. Deve estar bêbado lá no boteco cantando Zeca Pagodinho. E você coloca ele ali, ó. Marcos tornou-se cada vez mais poderoso. Amém? Você precisa abrir a tua boca, porque se a vontade de Deus é essa, Deus vai te dar graça. Vamos lá, escolha o nome do seu parente aí e você vai colocar ali agora. Vamos lá? Eu vou colocar quem? Deixa eu ver quem que eu vou colocar aqui. Eu estou procurando um parente aqui meu que está precisando. Mas você vai colocar, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Está ligado na terra, está ligado no céu. Está ligado na terra, está ligado no céu. Ei, Salmo 37, 34, 2 versículos para você levar para casa, vamos lá. Salmo 37, 34. Espere do Senhor. Alguém estava querendo tomar uma decisão precipitada aí, vê que Deus está te falando. Espere do Senhor e siga a sua vontade, Ele o exaltará. Olha, quando Deus exalta, Deus exalta. Quando Deus exalta, Deus exalta. Quando Deus abençoa, Deus abençoa. Quando Deus abre a porta, Deus abre a porta. Quando Deus cura, Ele cura. Aleluia. O que você está dizendo, André? É que a gente quer se exaltar por conta própria, isso não vai dar certo. Deixa Deus te exaltar, porque quando Ele te exalta, Ele te exalta. Quando Ele te abençoa, Ele te abençoa. Quando Ele salva, Ele salva. Quando Ele dá vitória, Ele dá vitória mesmo. E por fim, 1 João capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você sabe o que quer dizer concupiscências? Concupiscência, sabe o que é? Desejo. Desejo, vamos lá. O mundo passa e os seus desejos, ou o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você vê que o escritor sagrado faz um paralelo entre o desejo do mundo e a vontade de Deus. Tem gente que gosta de andar no desejo do mundo. Este não permanece para sempre, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O desejo
do mundo é oposto da vontade de Deus. Jesus Cristo, o escritor sagrado disse, não Jesus Cristo, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Você não pode servir dois senhores. Então, fiquemos na vontade de Deus, porque quem fica na vontade de Deus permanece para sempre. E eu acredito que também está relacionado esse texto com a vida eterna, porque a vontade de Deus é que ninguém se perca, e quando a gente permanece na vontade de Deus, a gente entra no reino de Deus. Mas daqui a pouquinho a gente transiciona para o reino dos céus. E quando, André? Quando Jesus chegar nas nuvens com alaridos de trombetas e com voz de arcanjo, e ele vir buscar a sua igreja, nós que permanecemos na vontade dele, que já entramos no reino de Deus, vamos agora entrar no reino dos céus, e estaremos com ele para sempre. Aleluia, aplauda o nome dele. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, fale com Deus, abra a tua boca. Meu Deus e meu Pai, a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a andar no centro da tua vontade. Ajuda esse homem, ajuda essa mulher, que assim como Jesus está lutando com a carne, está lutando com a alma, assim diz o Senhor, o teu espírito está pronto. Você não tem que recuar, você não tem que ceder, você já tem um espírito regenerado, o Senhor já te deu um novo espírito, e esse espírito é um espírito que lhe faz andar no centro da vontade de Deus. Você não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas você permanecerá firme até que todos aceitem a vontade do Senhor. Você vai permanecer firme até que o teu cônjuge aceite a vontade do Senhor. Você vai permanecer firme até que a tua família aceite a vontade do Senhor. Você vai continuar